Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhes disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não, pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Nós vivemos, nestes tempos, uma realidade que é impossível a gente não esbarrar no contrário ou no diferente. O mundo, ele é cheio de propostas. E nós, no meio de tudo isso, temos que fazer uma escolha. Não podemos dizer que tudo é bom, porque bom é só Deus, e o que sai da boca dele produz vida aonde chega. Mas, no meio de tudo isso, nós temos que ser coerentes. O que é uma pessoa coerente? Ela vive o que fala e fala o que vive. Ela é o que ela é, aonde ela estiver. Se eu sou um cristão católico, tenho a fé, vivo esta fé, vivo os sacramentos, vivo os mandamentos, no meio de tudo isso, sem se contaminar com o diferente, com o contrário, com o oposto. Isso é ser coerente. Deus, na sua bondade e misericórdia, Ele tem paciência com a gente, muita paciência. Vocês pensam na paciência e multiplica ela pelo eterno. Assim, Deus também é paciente conosco. Como Ele foi paciente com o povo, já no Antigo Testamento, como nós ouvimos nessa primeira leitura, aonde o Templo de Jerusalém, que era o centro da unidade de Israel, o centro religioso, a morada de Deus, onde se ia oferecer o sacrifício a Deus, da sua produção, das suas vendas, como costumavam fazer, era trigo, era cordeiro, era tantas ofertas que eram feitas a Deus, e todo mundo gostava de ir lá no templo, porque lá encontrava muita gente, e o templo se torna um lugar de encontro entre eles, mas não com Deus. Porque eles dizem ser de Deus, mas não vivem como filhos e filhas de Deus. Dizem acreditar em Deus, mas dão ouvidos a outras coisas, a outros deuses.
Dizem que são de Deus, mas não cumprem os mandamentos. Rouba, adultera e faz tantas coisas. Aliás, hoje em dia, ainda existem pessoas que acham que o seu modo de viver, que pela lei de Deus é errado, vem à igreja, participa e às vezes até comunga, dizendo, não há nada de errado. Lá no Antigo Testamento, nessa leitura, estamos dizendo, o que há de errado, né? O templo do Senhor, porque eles se gabavam de que o templo era, a coisa mais bonita que eles tinham, a coisa mais importante, mas é como fazendo uma comparação com isso aqui, o templo do Senhor, aquele ensinamento de Jesus que diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino do céu. Porque diz ser uma coisa e vive outra. Eu não posso, fora do ambiente, vamos dizer assim, no ambiente da minha casa, no ambiente do meu trabalho, no ambiente das minhas amizades, viver contrário à fé que eu venho professar no domingo. É uma falsa religião que eu estou vivendo. Porque lá fora eu xingo, lá fora eu roubo, lá fora eu me prostituo, lá fora eu faço isso, eu faço aquilo, lá fora eu acredito em horóscopo, lá fora eu acredito em tudo que ando dizendo por aí. Eu sou a favor do aborto, eu sou a favor disso, sou a favor daquilo, a igreja está errada, mas no domingo está na missa lá, participando. É incoerência. Como se Deus tivesse que obedecer a mim e não eu a Ele. Como se Deus tivesse que concordar comigo e não eu com Ele. Vocês viram que na leitura no final eles vão dizer, né, o seguinte: nós fizemos tudo isso, nenhum mal aconteceu com a gente. Nós roubamos, nós adulteramos, nós adoramos outros deuses, nós acreditamos em outras coisas, nós concordamos com tantas coisas que é errada e não aconteceu nada com a gente, né? Veio à missa, participou, não caiu nenhum raio, não aconteceu nada, porque ainda não chegou a sua hora e a minha hora. Quando será isso, gente? Tudo caminha para uma conclusão. A nossa vida caminha para uma conclusão, quer dizer, para um fechamento, para um balanço de vida. E aquilo que eu vivi na minha vida vai ser o destino ou vai ser a sentença que eu vou receber. E Deus, como tem muita paciência conosco, Ele manda o profeta dizer para o povo que entrava no templo: olha, muda de vida, se converta. Porque o dia do Senhor vai chegar para você. E o Senhor não quer que nenhum de nós seja condenado por falta de advertência. Deus está sempre advertindo. E nós sabemos o que é certo. Mas somos cabeça dura, não queremos obedecer o Senhor, não queremos abandonar nossos vícios, não queremos abandonar nossas crenças, não queremos abandonar nossas concepções, porque muito joio é semeado na nossa cabeça. Muita gente falando na nossa cabeça, vocês não acham? Quanto tempo a gente perde vendo notícias que a gente nem sabe de onde veio. Se alguém fala, isso daqui, não sei o que lá, você acredita, né? Como se fosse verdade. Quanto joio está sendo derramado no nosso meio. Mas sabe qual é o problema do joio no meio do trigo? O joio é uma planta daninha. Planta daninha é aquela planta que causa dano às outras plantas. Então o joio, ele causa dano ao trigo. Ele compete com o trigo os nutrientes da terra.
Como o mato, né, que nós costumamos dizer aí, o mato que nasce no meio da plantação, que tem que capinar, ou tem que arrancar, para que não tire os nutrientes da planta que foi plantada. Assim é o joio. Assim é essa semente maligna, ou essa semente sugadora da vida que existe em nós. Por isso que nós temos que estar atentos, né, à boa semente. Nós temos que estar atentos àquilo que o Senhor Deus oferece para nós, pede para nós, como filhos e filhas dele. Assim o dizemos, para que vivamos coerentemente a nossa fé. Para que a nossa vinda ao templo, para que a nossa vinda à celebração, nós venhamos com as mãos limpas, sem sangue. E com o coração limpo, sem divisão dentro de nós, para que assim a nossa oferta seja agradável a Deus, porque Deus não vai olhar pela oferta que eu fiz, Deus vai olhar com que coração eu fiz a oferta, com que disposição eu fiz a oferta, com que verdade existe dentro de mim, porque se há incoerência entre o que eu digo ser e o que eu faço no dia a dia, a sentença será pelo que eu faço. Não pelo que eu mostro ser, mas por aquilo que eu verdadeiramente sou. Por isso que o Senhor diz, espera os dois crescerem. Quando chegar na colheita, colhe primeiro o joio, amarra em feixe para jogar no forno para ser queimado. E o trigo recolhe para o meu celeiro. Então Deus tem paciência conosco. Ele deixa o bom e o mal crescer junto. O bom tem que permanecer bom. E o mal, dá tempo dele se converter, de mudar de vida. Porque a palavra de Deus é uma palavra de salvação, não uma palavra de condenação. O ser advertido, o ter conhecimento antes, Deus o faz. Ninguém vai poder dizer no fim da sua vida, Deus não me falou isso, eu não fiquei sabendo disso, eu fui inocente, não sabia, não tive conhecimento. E nós temos conhecimento. Então, o que se espera de cada um de nós? Que nós sejamos coerentes na nossa relação com Deus, na nossa fé que professamos, com o batismo que nós recebemos. Se eu não conheço a minha igreja, eu vou procurar conhecê-la. Leia o catecismo, está tudo ali sobre a doutrina da igreja. Não fique falando besteira, não fique dizendo o que outros estão dizendo. Não tire conclusão a partir de você ou do que disseram. Vá conhecer na fonte. Vai beber da fonte, não fique bebendo em cisternas rachadas e confusas. Não fique acreditando no joio, em vez de acreditar no trigo. Que o Espírito Santo nos dê um coração aberto à palavra de Deus, para podermos fazer da casa dele uma casa de alegria, uma casa de encontro profundo com ele. Ele não quer que nenhum de nós se perca. Por isso, fiquem atentos. Fiquem atentos à coerência da vossa vida na fé. Que o Espírito Santo de Deus os encha de santa alegria e de santo conhecimento, para o louvor e glória do nosso Deus. Amém.